Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio 166, gravado em 17 de janeiro de 2026. E esse episódio é sobre um fator muito importante nas empresas e que muitas vezes é desconsiderado ou é tratado somente em círculos fechados: os herdeiros. Vocês imaginem, gente, no dia 2 de março de 2026, a minha empresa de consultoria, ela vai completar, se Deus quiser, 29 anos. E vocês imaginem, nesses 29 anos como consultor e nos outros 15 como executivo, 44 anos de trabalho, quantos herdeiros eu já conheci, quantos empresários, fundadores eu já conheci, centenas de empresários, centenas de herdeiros. Então, depois destes 44 anos de trabalho e depois de ter papos bem íntimos, os medos, tudo o que passa na cabeça de pais fundadores de empresa e de herdeiros, acho que eu posso fazer um vídeo sobre a minha impressão a respeito deste fator muito importante na subsistência de uma empresa, chamado herdeiros. E há alguns anos atrás, eu fiz um seminário numa instituição bastante grande em São Paulo, onde participaram cerca de uma centena de herdeiros. Herdeiros de pequenas, médias e grandes empresas, homens e mulheres com idade inferior a 35 anos. Todos herdeiros. E eu ministrei cursos e respondi perguntas. E eu gostaria de começar esse vídeo sobre os herdeiros listando 9 questões, frases que eu ouvi deles, e não somente neste seminário, mas ao longo de 44 anos. Eu poderia passar horas falando sobre isso, mas eu listei 9 frases / perguntas que eu recebi de herdeiros e que mostram de uma forma muito clara o perfil dessa gente. Vamos lá? Primeira frase. Vários herdeiros já me disseram: Mubarak, eu ganhei tudo de mão beijada dos meus pais. Eu sempre digo, é verdade, você ganhou tudo de mão beijada dos seus pais. Você tem uma fortuna, um patrimônio, você ganhou até um cargo na empresa. Inexplicavelmente, gente, os pais dos herdeiros, eles ignoram solenemente o que é um preparo adequado para um herdeiro. Ou para um herdeiro ser investidor apenas, ou para um herdeiro, além de investidor, sócio da empresa, ser o sucessor. Eles ignoram. Raríssimos pais, raríssimas empresas preparam os seus herdeiros como eles deveriam ser preparados. E quando o cara me diz isso, eu ganhei tudo de mão beijada, eu disse para ele: você sabe inglês? Muitos herdeiros, apesar de jovens, apesar de ter recursos, não sabem nada de inglês. Eles tinham que ter inglês como a sua segunda e fluente língua. Você é herdeiro, cara. Você vai suceder um grande homem, uma grande mulher, os seus pais. Você não conhece a língua da humanidade? Esses dias eu estava falando com um herdeiro e eu perguntei para ele: você já foi a Nova York? Não, nunca fui. O cara tem 40 e poucos anos de idade. Nunca foi na maior cidade do mundo respirar o ar capitalista, o ar de finanças, o ar de negócios de Nova York. Isso é só um pequeno detalhe na precária formação dos herdeiros. E esse cara, essas pessoas quando me falam isso, ganhamos tudo de mão beijada, elas falam com um certo ar de privilégio, um certo ar de arrogância, não com humildade. E eu
falei para um desses herdeiros, eu digo, você conhece o verbo to earn em inglês? To earn. E-A-R-N. Ele disse não. Eu disse então, cara, em inglês há várias formas de dizer ganhar. E quando você fala ganhei, você está falando que seus pais deram dinheiro, patrimônio e cargo para você. They gave you positions in the company and money. They gave it to you. Eles deram isso para você como um presente, um gift. Isso não é mérito de ninguém, cara. To earn, em inglês, é mais ou menos o mesmo significado de to make money. Você vê que o americano ele não fala ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, quem ganha é mendigo. Você pega R$5 e dá para um mendigo. Herdeiros e mendigos ganham dinheiro. O que importa para a dignidade de um sucessor, de um futuro sócio da empresa, é saber to earn money, make money, ganhar dinheiro, mas no sentido de eu ganhei, eu conquistei, eu construí, eu fiz. Ah, mas eu não tenho culpa. Mas você tem culpa de não se preparar adequadamente e não entender um ponto importante, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Você, herdeiro, tem um raro privilégio. Não tem? Você deve ter consciência de que você faz parte de 0,3001% da humanidade. Pessoas que recebem empresas como herança. Mas se você tem esse raríssimo privilégio, você tem que entender que você deve também herdar deveres raríssimos. E um dever raríssimo que você deve herdar é você ter bons hábitos dentro da empresa. É você chegar mais cedo do que todos os outros. E não mais tarde, porque você é herdeiro, filho do dono. Sobrenome não gera caixa, cara. Você tem que sair mais tarde e não sair mais cedo. Eu observo como os herdeiros, muitas vezes, diretores das empresas onde eles estão, eles têm um horário muito irregular. Saem mais cedo, saem mais cedo, chegam mais tarde, saem no meio do expediente e depois eles criticam essas atitudes na sua equipe. Só que a equipe tem que botar atestado para tomar essas atitudes de sair para médico, para dentista, para babá, para jogo, para sei lá eu o que no meio do expediente. E o herdeiro basta sair, ele é filho do dono, quem vai admoestá-lo? Que vergonha! Shame on you, que vergonha de você, meu caro herdeiro. Você tem que ser o cara que mais trabalha, o cara que mais se sacrifica, o cara que mais estuda, o cara que mais poupa, o cara que mais rala a barriga no balcão, o cara que mais gasta sola de sapato. Senão você é um mero parasita que nasceu com a bunda virada para a lua. Apenas isso. Você não é um sucessor digno, você não merece ser sócio de um patrimônio como esse. Você entendeu? Você tem que ter duas qualidades, herdeirinho. Disciplina, para você cumprir os deveres raros, por ter um privilégio raro. E segundo lugar, gratidão. Você tem que passar o tempo inteiro agradecendo. 2. Outra frase dita por muitos herdeiros. Deixa eu dar o contexto. Eu passei um dever de casa para um herdeiro. Olha, você tem que estudar isso. Quando eu voltei, ele não cumpriu. E estava tranquilo, herdeiro. Só que comigo não tem herdeiro. Eu sou pago para dizer a verdade para o porteiro, para o presidente e para o herdeiro. E ele disse, Braque, não me xinga, eu não gosto de ler. Eu digo, mas que vergonha, cara. Um barbado da sua idade, pai de filho do fundador, você vem na cara do consultor e diz que não gosta de ler.
Quem não gosta de ler tem mau hálito. A falta de leitura é o mau hálito da alma. Quem não gosta de ler cheira mal. Tem budum. Quem não gosta de ler e herda dinheiro é um idiota, vulnerável, que quando seu pai morrer, quando sua mãe desaparecer, você vai perder todo o seu patrimônio. Você é um idiota. Nunca mais fale que não gosta de ler. Ler é como beber água ou comer brócolis. Tem que fazer, independentemente se você gosta ou não. A humanidade não está nem aí. Ninguém se interessa se você gosta de ler ou não. Você tem que ler, cara. 3. Um herdeiro uma vez disse para mim, quando eu falei o que estava acontecendo na equipe do departamento onde ele era diretor. Eles não me falaram. Eu digo, mas claro que não. E ele disse, mas porque eu sou um cara legal, eu não sei por que eles têm medo de mim. Eu disse para ele, cara, você nasceu filho do dono. Portanto, você nunca vai entender os medos que seus empregados têm. Você nunca vai ter medo de perder emprego. Seu pai disse que você é vitalício. Então, você precisa aprender a gênese das pessoas. Você precisa entender os medos dos seus subordinados. Você precisa entender as reações das pessoas para poder geri-las. Você não se prepara e aí vem com uma frase deste nível baixo. Assim. 4. Um herdeiro uma vez me disse, o diretor do outro departamento, que é um empregado e é colega do herdeiro, que também é diretor, ele me disse, Mubarak, que ele finalmente viu como eu sou um cara visionário, assim como meu pai. Aí eu fiquei olhando para ele e ele disse, o que foi? Eu disse para ele, você acreditou? Ele está puxando seu saco, cara. É o pai dele que paga o salário dele. Não se deslumbre, não deixe que seu ego, que a sua vaidade seja enganada por elogios baratos. Isso é um elogio barato. Que vergonha de quem deu o elogio e que vergonha de você que achou que era verdadeiro esse elogio. Nem seu pai é um visionário. Raríssimas pessoas são visionárias. Ser visionário é privilégio de uns poucos. Se o seu pai fosse o Elon Musk, talvez. Mas a maioria dos empresários não cresceu e não ficaram milionários, como é o caso de seu pai, porque eram visionários. Foram pessoas que trabalharam muito, que estudaram muito negócios, que foram a campo. Você sabe a história do seu pai, eu disse para ele. Seu pai, aos 14 anos, já estava ralando. Aos 14 anos, você estava visitando a Disney. Não se deixe deslumbrar por elogios falsos. Todo mundo sabe se defender de uma ofensa, mas a maior parte das pessoas não sabe se defender de um elogio. Um outro herdeiro me disse, um daqueles que não gostam de ler, eu nasci de um pai empresário. É impossível que durante 40 anos que eu já convivo com meu pai, eu não tenha aprendido nada com ele. E eu disse, não é impossível não, aliás é bem possível. Porque o DNA que seu pai tem, não adianta você tentar aprender com ele por osmose. Você tem que aprender indo a campo, você tem que aprender estudando caixa, você tem que aprender estudando pessoas, você tem que aprender perguntando. Você tem que aprender como qualquer ser humano comum aprende, como seu pai aprendeu. Não é pelo fato de você ter nascido filho de um pai empresário ou de uma mãe empresária que você vai aprender por osmose, cara. Você é apenas um espermatozoide que fecundou um óvulo. Nada mais do que isso. 6. Herdeiros que ficam falando, meu pai fez erros grosseiros, minha mãe não sabe fazer isso ou aquilo na empresa. Mas, cara, aprenda a limpar a bunda antes de falar mal dos seus pais. Seja grato. E se você enxergar erros neles, você comente com eles, com todo o respeito. É seu dever honrar pai e mãe e seu dever ser grato pelo patrimônio que eles estão passando para você. Fale a verdade, caso você tenha razão, mas não saia por aí falando mal do seu pai e da sua mãe. É muito feio, é muito ingrato, é muito baixo. 7. Os herdeiros que são deslumbrados, acham que são bilionários e vêm com aquelas frases que eles aprenderam num cursinho de fim de semana no Vale do Silício com uma startup. Quem lucra não cresce,
Eu tenho que ter as dores do crescimento referindo-se a dívidas. O meu pai sempre tirou muitos dividendos da empresa. Eu agora quero crescer. Eu agora quero... não vou privilegiar lucro nem caixa. Mas você é um idiota. A sua empresa só cresceu porque o seu pai entende ainda, sua mãe, muito bem de caixa, muito bem de necessidade de capital de giro, muito bem de prazos dados a clientes e fornecedores, de estoque. É por isso que a sua empresa cresceu. Então, não venha com frases de startups decadentes. Bote a cabeça no lugar. O oitavo item eu vou simbolizar por um evento real. Eu estava num seminário com uma empresa e um herdeiro, 20 e poucos anos, malandrão, chegou para mim e disse: Mubarak, olha lá aquele cara. Aquele cara era o diretor mais antigo da empresa, fundou a empresa junto com o pai dele, embora não seja sócio, e toca a empresa até hoje, é benquisto por clientes, benquisto por funcionários, um cara de confiança, um cara que dá o sangue pela empresa. E ele disse: você viu o jeito que ele se veste? Você viu o cabelo dele? Você viu o jeito que ele come à mesa? Você acha que um cara desse tem que permanecer na empresa? Vocês entenderam, gente? O herdeiro elitista. O herdeiro que só quer transitar em ambientes absolutamente fakes, em ambientes absolutamente superficiais. Não interessa o jeito que o cara se veste ou o jeito que ele fala. O que interessa é a confiança, o que interessa é que ele vende, o que interessa é que ele compra bem, o que interessa é que ele sabe comandar uma equipe, cara. Deixa de ser elitista, deixa de ser idiota. E nono, foram 2 perguntas no tal semináriozão aquele, e depois também que eu já ouvi de herdeiros esquerdistas. Nada mais ridículo do que um herdeiro esquerdista. É ou não é? É o esquerdista de iPhone com as orelhas do Mickey na Califórnia. O cara me perguntou assim: ô Mubarak, eu gostaria de que do alto da sua experiência você me dissesse qual é o propósito de uma empresa. Eu disse para ele: por que você está perguntando isso? Ele disse: não, porque eu li uns livros, um livro chamado Comece pelo Porquê, Why, do Simon Sinek. Eu digo: cara, só empresário e herdeirozinho imbecil lê Simon Sinek. Simon Sinek é como você consumir horóscopo do Omar Cardoso, que era um cara que todas as manhãs nos rádios o pessoal mais burro ouvia sobre o horóscopo. Eu disse para ele: você... Então esse é o Simon Sinek. Eu disse para ele: cara, o único propósito, meta, objetivo, o nome que você queira, a única finalidade de uma empresa é gerar muito lucro e transformar esse lucro em muito caixa. Caixa é que paga salários, caixa paga fornecedores, caixa permite que você reduza prazos para clientes e não os perca. Caixa é aquilo que faz você negociar melhor com fornecedores. Caixa é aquilo que lhe permite aproveitar grandes oportunidades de outros que pensavam bobagens como essa. Caixa, caixa e caixa. Esse é o grande objetivo de uma empresa, cara. Para de inventar, para de acreditar em idiotas como Simon Sinek. E um outro perguntou, na sequência: a quem pertence uma empresa? Eu disse para ele: olha, uma empresa, a gente lê o contrato social e lá estão os fundadores, pertence a eles. E se você está me perguntando se uma empresa pertence à comunidade, aquelas comunidades que ficam demonizando o seu pai e a sua mãe, os empresários, e depois quando eles decidem vender a empresa e dar uma banana para todo mundo, vai todo mundo lá abraçar a empresa, a empresa pertence a nós. Não pertence nada, a empresa é um investimento imobiliário, é um investimento financeiro, desculpem, e pertence aos donos do dinheiro. Só isso. Conclusão. Esse é apenas o primeiro vídeo sobre herdeiros, porque há muito o que falar. E qual é o plano de ação oferecido para esse vídeo? Esse vídeo não é para atacar herdeiros. Sabe, da minha experiência e até dos números, os números mostram que 70% das empresas familiares morrem na segunda geração. E o meu número particular é que 80% dos herdeiros que eu conheci e conheço, eles são completamente incapazes de tocar a empresa dos pais. 70%, 80%, você vê que os números fecham.
Isso não é nenhum ataque. Se você está nesse grupo dos incapazes, trate de se capacitar. Por que muitos são incapazes? Porque eles só entendem os privilégios que receberam, tornam-se arrogantes, pensam que são visionários e não estudam. Então, herdeiro, para você estar no rol dos 20%, anote o plano de ação. Você tem que ter um preparo profundo em negócios, em gestão de pessoas, em gestão de processos e em finanças. E o estudo para isso não é você fazer um cursinho no fim de semana, um MBA de merda aqui ou ali. Como herdeiros, não, eu fiz um MBA, uma parte em Barcelona, outra parte em Londres, outra parte em Toronto e outra parte em Nova York. Você passeou. Eu quero você no campo. Eu quero você tomando porrada de clientes. Eu quero você negociando feio com fornecedores. Eu quero você num ambiente em que seu sobrenome vale a nada. Eu quero que você se desenvolva. E justamente eu estou falando isso que é para proteger o seu patrimônio, cara. Não adianta ficar bravo. Agora se está bravo também, vai embora. Fiquem os que querem ouvir. 4 grandes disciplinas e para aprender isso são 8, 10 anos de campo e de estudo. Eu sempre digo, eu só vou acreditar num herdeiro quando ele estudar, além de trabalhar, como um rabino estuda. Pessoas, negócios, finanças e processos. Paulo Mubarak gravou o episódio 166, o primeiro de muitos sobre herdeiros, em 17 de janeiro de 2026.